Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Aguardando a nossa convidada de hoje para a gente poder começar. Olá, sejam bem-vindos. Iniciamos em poucos minutinhos. Vamos aguardar a nossa convidada de hoje chegar. Hoje nós temos uma convidada, a Ana Cristina Sá, aguardando a conexão dela para a gente iniciar nosso assunto dessa tarde. Ela está se conectando já. Sejam todos bem-vindos. Oi, Erika. Olá, Ana. Seja bem-vinda. Então, vamos começar. Então, oficialmente agora, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. E hoje a gente está fazendo uma live aqui especial pelo Instagram, porque junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+, e a gente vai trazer esse assunto para discutir, né, nessa live. O Corém ele vem periodicamente abordando o assunto para estimular o respeito, que é indiscutível e necessário para a convivência em sociedade, independente de orientação sexual, de identidade de gênero ou sexo biológico. O Conselho ele sempre preza pela diversidade em suas campanhas publicitárias com a participação de profissionais tanto cisgênero como transgênero. E, além disso, o Conselho ainda tem a questão de respeitar o direito legal do uso do nome social nas carteiras de identidade profissional, ou seja, o profissional que não se identifica com o nome que recebeu, ele pode pedir essa mudança na sua carteira profissional. E para falar hoje desse assunto, quem está com a gente é a enfermeira Ana Cristina Sá. Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Érica. Que coisa boa o Corém está propiciando esse momento para a gente discutir um assunto, assim como nós temos a nossa semana da enfermagem, que é muito importante para nós, a gente está numa semana importante para a comunidade LGBTQIA+, né? Então, se você for para me apresentar, eu vou te dizer que eu sou um ser em construção, né? Porque a gente aprende o tempo todo. Mas eu sou enfermeira, sou formada pela USP, sou doutora e mestre em enfermagem pela USP e faço parte de um GT aí do Corém que trabalha com as práticas integrativas, mas sou também psicóloga de linha junguiana, né, e também trabalho muito com a comunidade LGBT, né? E estou muito feliz com esse convite. Acho que é isso que eu tenho para apresentar para você, porque isso é só currículo. Interessante é a gente conversar sobre esse assunto que é tão interessante, né? Não, muito legal. Até mesmo até mesmo para as pessoas entenderem o porquê do convite, de ser você a pessoa que hoje está aqui conversando com a gente, até pelo o seu perfil de formação, o seu know-how na área, esse trabalho com o LGBTQIA+. Então, seja muito bem-vinda mesmo para a gente falar desse assunto que é de extrema importância, né, a gente trazer essa construção social que leve as pessoas ao respeito e à compreensão da diversidade. E eu queria começar perguntando para você que domingo agora, dia 28 de junho, é considerado Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E por que é esse dia, 28 de junho? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história disso, né? Eu quero dar boa tarde ao pessoal que está chegando aí, que bom, bastante gente entrando, delícia. Vamos lá. Então eu estava dizendo, né? Nós temos a nossa Semana da Enfermagem, 12 a 20 de maio, mas também o pessoal que faz parte da comunidade LGBTQI+, comemora o dia 28 de junho,
porque essa data é celebrada e lembrada assim, mundialmente. Da mesma forma que a gente tem o dia 20, que é o Dia Mundial da Enfermagem, também tem essa data importante mundialmente para essa comunidade. Por quê? Porque ela marca um episódio que ocorreu lá em Nova York, em 1969, então já tem um bom tempo que essa data é importante para essa comunidade, né? E naquele dia, no dia 28 de junho de 1969, as pessoas que frequentavam um bar chamado Stonewall Inn, em Nova York, e até hoje esse local é um bar que tem a frequência de gays, lésbicas e transexuais, né? Houve, assim, uma série de batidas policiais com muita violência, com muita frequência neste bar Stonewall Inn, e no dia 28 de junho, o que aconteceu? As pessoas começaram a reagir, porque elas não reagiam, elas apanhavam e tal, e começaram a reagir, fizeram um levante, uma espécie de movimento de resistência àquela questão, né, das invasões deste bar, contra a perseguição da polícia para as pessoas LGBT, né? Isso durou mais umas 2 noites, então foram 3 noites, a partir do dia 28 de junho, e o que aconteceu? Então esse dia mexeu com todo mundo, com o mundo todo, essa questão da violência contra essa comunidade. No ano seguinte, o que aconteceu? Esse pessoal se juntou, organizou a primeira parada do orgulho LGBT, porque eles resistiram. Por isso, a parada do orgulho. Eu tenho orgulho de ser assim, eu de ter essa orientação sexual. Nós vamos conversar sobre isso, né? E essa primeira parada foi realizada no dia 1º de julho de 1970, quer dizer, praticamente um ano depois, né, para lembrar esse episódio. Hoje em dia a gente tem as paradas do orgulho LGBT em quase todos os países do mundo, né? No Brasil, a gente tem geralmente no mês de junho, teve uma que foi virtual agora recentemente, né? Foi a primeira parada gay virtual que nós tivemos em São Paulo. Né? Isso. E a partir de então, ao longo do ano no Brasil, vão acontecendo nas cidades do Brasil todas as paradas. E assim, eu não sei, de uns anos para cá, a frequência cada vez maior nessas paradas, costumam ser movimentos bastante interessantes, bastante de questionamento político, de apoio às causas sociais, né? E é por isso que se comemora, então, o dia 28 de junho como o dia do orgulho LGBTQI+, né? É por isso. Muito legal a história da data e as conquistas que estão sendo realizadas, né? E qual é a diferença, quais são os exemplos de identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico? Então vamos lá, né? Existe muita confusão. Nós que somos da área da saúde, é muito importante a gente saber isso, porque nós vamos trabalhar com todas as tribos, com todas as pessoas, né? Depois eu gostaria até, acho que nós vamos discutir um pouquinho a nossa posição da área de enfermagem, profissionais de enfermagem, diante da questão da diversidade, que é muito importante discutir o que está no nosso código de ética, né, na nossa postura. Eu pretendo trazer aqui alguns casos do dia a dia, né, para a gente conversar sobre isso, e vamos lá. Então, precisamos entender, primeira coisa básica, eu vou começar do mais básico, o sexo biológico. O que é o sexo biológico? É aquele com que você nasceu biologicamente falando. Então, eu tenho, quais são os sexos biológicos? Eu tenho o feminino, o masculino e o intersexo, né? Então, o que vem a isso? Isso é uma questão genética. Nós aprendemos lá no curso de graduação, ou então na sua formação como técnico de enfermagem, né? A questão da genética. Então, a mulher é XX, o homem é XY, mas nós temos os hermafroditas, né? Que são as pessoas que nascem com os dois sexos, isso biologicamente falando. Então, eu posso ter XXY, XXXY, isso determina algumas características que quando a criança nasce, inclusive existe uma dúvida, é menino ou é menina, né? Porque às vezes vem com um falozinho, um pênisinho pequeno, mas tem também uma semivagina, mas tem o testículo de um lado, mas não tem do outro. Então fica dúbia ali sua situação. Antigamente, para você ter ideia, né, quando nasciam essas pessoas que são hermafroditas,
a gente tinha, assim, os pais davam nomes dúbios. Darcy, por exemplo. Darcy pode ser homem, pode ser mulher, né? Então ficava assim até a criança crescer um pouco mais e se definir melhor. E se fazer testes para ver se ela tendia mais para o Y ou para o X, ou seja, para o feminino, para o masculino. Testes psicológicos para ver como ela se sentia em relação a ela, e aí já é uma questão de identidade de gênero. E aí eu trabalhei com urologia no Hospital das Clínicas, imagina. Então a gente recebia muitas crianças com intersexo, e a gente fazia essa cirurgia porque era uma questão de um hermafroditismo, ou seja, a pessoa tinha os dois, tinha a gônada feminina, masculina, tinha todos os órgãos, e aí se decidiu o que acontecia. Eu quero até contar um caso interessante, né? Não sei, nós vamos até às 15, às 17, é isso? O Instagram, ele dá um prazo pra gente, eu acho que é de 1 hora, minutos, né? Ou é 40 minutos, Então vamos lá. Mas vamos dar caso. Acho que o caso a gente entende, inclusive, o posicionamento da enfermagem em relação a Sim. isso, né? Então, nós estamos falando de sexo biológico, feminino, masculino e intersexo, que é o hermafrodita, nasceu com as duas características, né? E aí eu, como enfermeira, eu trabalhava com urologia, então os casos de intersexo vinham pra gente, para as transformações, depois de feitos todos os testes, ver que aquela pessoa ia atender para homem ou para mulher, né? Ia ser feito algum reparo na genitália para que a pessoa se sentisse bem de acordo com o que foi definido ali, né? E chega para mim uma moça linda, super bem vestida, simples, mas de vestido tal, e eu olhei e era um nome desse que eu falei para você, Darcy, não dá para ser, mas vi que na ficha que era a pessoa que vinha para internar para intersexo. E a gente sempre recebia criança, e esse já veio grande, né? Já era uma pessoa de seus 20 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando eu vi, ia ser internado na enfermaria de uretra, que era justamente onde tinha o pessoal que tinha tido muitas doenças venéreas, então, assim, muitos homens que tinham um comportamento sexista, machista, complicado você colocar a pessoa que vem, então, vestida de mulher. Aí eu fui, chamei o Darcy lá para dentro, para um lugar que era reservado, e falei, Darcy, o que ficou, afinal, resolvido? Porque você veio para a enfermaria masculina. E falou, então, eu sou homem, eu sempre me senti homem, e ele tinha um pequeno pênis, um falos, ia ser reposicionado o testículo. Eu falei, tá bom. E você gostaria de já começar a se sentir, para colocar... gostaria sim. Eu falei, tá bom. Aí liguei para a assistente social e solicitei, naquela época, pijama. Eu falei, me traz uma sandália havaiana bem assim, bem simples, né? Manda o barbeiro para cá, né? Conversei com a minha equipe e tal. E aí ele se vestiu com um pijama masculino, cortou o cabelo, ele se olhou no espelho e falou, nossa, que legal! E é isso que a gente tem que fazer, né? Porque eu não tenho que ter nenhum julgamento nesse momento. Nós fizemos um julgamento, eu vou falar sobre isso aí para frente, e eu tinha isso sim que resolver o problema do meu paciente, que não podia chegar vestido de mulher numa enfermaria masculina, já que ele havia sido encaminhado para vir fazer a sua transformação para homem, ele é um hermafrodita. Então, e foi a decisão tanto médica quanto da própria pessoa, ele já era maior de idade. Gente, ele ficou tão feliz, é isso que a gente tem que fazer, isso é assistência de enfermagem, cuidar de enfermagem, né, humanizado. E aí ele chegou na enfermaria, todo rapaz, né, olha, deu tão certo a questão, que um senhor que ele era um pouquinho diferenciado, ele estava num hospital público, mas ele era um pouquinho diferenciado, porque ele era um dono ele tinha umas propriedades e tal. Ele contratou Darcy como capataz de fazenda. Ele acabou se casando com uma moça que já tinha um filho, e ele aceitou e seguiu a vida dele muito feliz. Então, é isso que eu quero dizer, né? O sexo biológico é isso, você tem o feminino, o masculino e o intersexo, que é o hermafrodita, ele nasce com os dois sexos biologicamente falando, vão ser feitos testes psicológicos, clínicos, para ver qual é a maior tendência dele em termos de sexualidade ali, né? De como ele vai se ajustar melhor àquela pessoa, tá? Ana, e sobre a sigla LGBTQIA+, o LGBT já é de bastante tempo, aí foi acrescido
o QI a mais. Você então, consegue? você tem... Olha, é que tem tantas variações atualmente, Kevin de queer, né? Que hoje tem mais de 30 Classificações. identidades, assim, orientações e classificações, né? Então, assim, mas o correto, vamos falar LGBT, porque acho que fica mais fácil, né? Porque vai acrescentar o assexual, aí vai. Se a gente fosse colocar, porque o mais? Porque são tantas, então vamos Que é falar para incluir LGBT, que acho todo que fica mundo. mais fácil. É, Exatamente, legal. vamos lá. E aí você Podemos contou um falar de pouco mais uma desse... coisa? Sim, Oi. eu ia entrar justamente nessa questão da enfermagem. Você trouxe esse caso que eu acho fantástico, assim, esse olhar da enfermagem de perceber a necessidade daquela pessoa, né, e viabilizar para que tudo isso acontecesse e o resultado que impacta na vida daquela pessoa. Então, assim, quais são os aspectos que os profissionais de enfermagem eles devem se atentar na assistência para respeitar essa questão de identidade de gênero, de orientação sexual dos pacientes? Olha, eu vou sugerir que a gente falar primeiro, então, continuar a falar o que é identidade de gênero e orientação sexual, e aí a gente entra na questão específica da enfermagem, se você aceitar. Tá. Acho que aí fica mais interessante. Sim, porque vamos assim, lá. a gente já discutiu o sexo biológico, eu nasci o sexo feminino, masculino, ou eu tenho os dois, e aí vai ser feito todo um estudo para ver qual que é que a pessoa se adapta melhor, etc. Isso sempre aconteceu, beleza. Tá? Aí vem a questão da identidade de gênero. E aí, se no primeiro é o que você nasceu biologicamente falando, na identidade de gênero é como você se sente, como você se vê, como você se identifica. Então aí você tem a mulher, o homem e o transgênero, que é assim muito difícil da população em geral compreender o que vem a ser. Então a gente vai tentar ser bem didático aqui, né? Ou seja, vamos tentar fazer a compreensão dessa identidade de gênero. Eu sou mulher, eu sou homem, eu sou transgênero. E precisa ficar claro, porque a gente ouve muito, ela é cis, ele é cis. O que é cis? Cis é a mulher que se identifica como mulher e o homem que se identifica como homem. Então, por exemplo, eu sou uma mulher cis, eu nasci mulher e eu me identifico como mulher, tá? O homem que nasceu homem, se identifica como homem, também é cis, não importa se ele é homossexual, bissexual, tá? Então, é como você se identifica. Então, vamos lá, vamos falar dessa identidade de gênero, que é eu sou mulher, nasci mulher, tenho um homem que nasceu homem e tenho transgênero. O transgênero, a gente tem hoje em dia discutido amplamente essa questão, porque ele é muito, como é que eu vou dizer, ele sofre muito preconceito na sociedade, porque é algo que realmente a ciência tem uma interrogação no sentido de, é uma mulher, né, que biologicamente nasceu mulher, por exemplo, mas ela se identifica como homem psicologicamente. E se você fizer os testes psicológicos, a resposta é de homem, é de sexo masculino. Então, você já pensou, Érica, se acordar, né, ou o contrário, né, eu sou um homem que me identifico com o feminino, eu nasci feminina, eu não sou apenas uma pessoa feminina, não é isso, você se sente, você pensa, você age como mulher sendo homem. Sim. Então, assim, eu tenho o transexual feminino, que é o homem que se identifica com a mulher, como gênero, e eu tenho o transexual masculino, que é a mulher que se identifica como homem, né, do ponto de vista de gênero. Então, já pensou eu, mulher, olhar para mim, eu penso como homem, eu ajo como homem, eu tenho cabeça de homem, se você fizer todos os testes psicológicos vai dar isso, e eu olho para baixo e eu sou mulher. Eu não tenho o pênis ali presente, eu não tenho barba, eu tenho seio. Isso é uma agressão horrível emocional para esta pessoa. Então, nós que somos da área da saúde, né, trazendo um pouquinho que somos pessoas que temos acesso ao conhecimento, temos que entender que isso tudo, né,
não se admite dentro da nossa área, eu entro um pouquinho na nossa área, a ignorância sobre o que é evidência científica. Essa não é uma questão religiosa, não é uma questão moral, é uma questão quase biológica mesmo, psicológica, emocional. E não adianta eu dizer que não, porque a pessoa se enxerga, por exemplo, eu nasci mulher e olho e falo, mas a minha cabeça é de homem. Ou então eu sou mulher e eu sou homem e olho, meu Deus, eu tenho uma mulher aqui. Seria uma coisa muito difícil, não é? Para qualquer pessoa. Então, nós profissionais temos que entender isso, e achei bárbaro quando o Corém colocou a questão do respeito ao nome social da pessoa, porque é muito difícil para essas pessoas sobreviverem, é muito difícil se elas não conseguem um apoio até para fazer a transformação, né? Alguns não se operam, se mantêm com o seu sexo, porém, as características externas básicas, né, tomar hormônios, etc., ou então fazer alguma plástica mínima para poder, se eu sou uma mulher e me identifico como homem, pelo menos poder ter barba, poder ter meu cabelo curto, né, precisa da ajuda médica aí nesse caso, porque psicologicamente aquela pessoa é do sexo oposto. Não tem o que fazer, até mesmo a cirurgia, né, Ana? Sim. Sim, até mesmo a cirurgia. Pessoa... Eu tive uma experiência uma vez que me marcou muito, porque eu nunca tinha refletido sobre a dimensão desse sofrimento humano, né, por conta dessa não identidade. E eu tive a experiência de ver um pós-operatório de uma paciente que estava fazendo essa mudança física de sexo, e me emocionou muito ver a emoção dela quando ela viu o resultado da cirurgia. Né, de ela ter se identificado naquele momento com o corpo dela. Foi fantástico, até me arrepia de falar, foi fantástico, porque assim, naquele momento eu percebi o quanto aquilo era fundamental na vida dela, e quanto sofrimento não deve ter tido atrás, antes dessa oportunidade que ela estava tendo. Então acho muito legal essa sua fala. Eu tô vendo que o pessoal está aqui comentando, né, a questão da discriminação, do preconceito, né, que está muito disseminado, mas é muito estranho isso para nós que somos da enfermagem, porque depois, quando entra no aspecto específico, a gente vê que é esquisito você ter alguém que escolhe cuidar do ser humano, né, que faz um juramento, a gente vai falar do juramento, e que é preconceito na questão de identidade de gênero. É muito estranho isso, é no mínimo contraditório, né? Mas a gente falou então de sexo biológico, a gente falou de identidade de gênero, e vamos falar da orientação sexual. Então, orientação sexual é por qual sexo você sente atração, né? Então, a gente tem mais ou menos hoje em dia várias, mas eu vou citar 5 orientações sexuais que a gente tem mais no mundo de hoje, tá? Então, vamos falar do assexual, aquela pessoa que não se interessa por sexo. E no Japão tem grupos e grupos de pessoas que não se interessam, que acolheram o celibato, que não se interessam por nada. Eles acham mais interessante o celular do que sexo com outra pessoa, né? São os assexuais. Quantas vezes algumas religiões introduzem o celibato, né? E a pessoa, com o êxtase religioso, ela suplanta aquilo, ela passa por cima daquilo, sublima aquela necessidade pelo êxtase religioso que ela tem. Então, acontece? Acontece. Na nossa sociedade, nós temos o assexual, em termos de orientação. Não, eu não quero sexo com ninguém. E hoje em dia, a gente respeita. Né? Começou no Japão, na Inglaterra também teve outro movimento, e a gente tem visto em outros países que a gente já tem as pessoas de orientação assexual, não quer saber. Existe o heterossexual, que é aquele que tem, diverge, né, a atração sexual pelo sexo oposto. Então é o homem que se sente atraído por mulheres e a mulher que se sente atraída por homens. Né, o heterossexual, e faz parte de 70% da população mundial é heterossexual, tá?
Então eu vejo às vezes algumas coisas assim, tem muita pessoa de outra orientação, isso é um perigo. Não, não é perigo. Desde que o homem é homem, existe a orientação heterossexual em 70% da população. Então isso nunca mudou, normal, não tem perigo para ninguém. Tá? É que hoje em dia a gente tem mais acesso à informação, as pessoas conhecem mais os gêneros todos, né? Todas as orientações também. Existe o homossexual, que é a pessoa que tem atração sexual pelo mesmo sexo. Inclusive, às vezes, porque a gente tem uma civilização, né, que é muito voltada à heterossexualidade por conta da maioria, e que às vezes a pessoa até se casa com alguém do sexo oposto e passados uns anos, um dia tem alguma experiência e fala, nossa, acho que eu fiz bobagem, acho que eu devia, eu gosto mais de fazer sexo com as pessoas, que é do sexo oposto. Esse é o homossexual, é que tem atração sexual pelo mesmo sexo, tá? Então, aí, é uma questão de atração sexual. Você não precisa deixar de ter o seu feminino se você é uma mulher que gosta de outras mulheres, e nem o homem precisa deixar de ter a característica masculina porque ele gosta de sexo com outros homens, né? É por aí. Existe o bissexual. Tá. E aí? Dizem aí que a tendência, nos congressos de psicologia, a gente tem visto que existe uma tendência da humanidade a adotar a bissexualidade ou a pansexualidade nas gerações futuras, é o que a gente está vendo. O que vem a ser isso? O bissexual, ele tem atração sexual tanto por homens quanto por mulheres. Então, homens e ou mulheres, tá? Para ele se sente bem fazendo sexo tanto com homens quanto com mulheres, né? Existem algumas correntes que dizem que às vezes o bissexual pode sofrer emocionalmente por não ter uma decisão com quem que ele gosta mais, mas não, a gente vê que a moçadinha tá super de boa com essa questão da bissexualidade, né? A gente vê muita foto, 3 se beijando, 2 meninos, uma menina, a coisa tá bem diferente, hoje em dia as pessoas querem experimentar coisas novas, desde que elas tenham cuidado, né? Assumam cuidados de higiene, de tudo mais, não tem problema. Isso é igual para todos, para heterossexual, homossexual, bissexual. E existe o pansexual. Agora a gente tem o pansexual. O pan, ele sente atração sexual por todos os gêneros. Porém, né, ele gosta da pessoa. Ele fala, não me interessa. Não é, o bissexual é ou homem ou mulher. Para ele, tanto faz, é o que tiver ali no momento, se ele gostar da pessoa, ele se apaixona mais pelo cérebro da pessoa do que pela questão sexual, quase, né? Se a pessoa é legal, se tá bacana, o pansexual, ele é um cara que topa todos, é a mulher, o homem, que estão bem com qualquer orientação sexual, assim, qualquer sexo biológico, qualquer identidade de gênero, eles se apaixonam pela pessoa. É difícil, às vezes, de entender isso, mas é bem interessante, e é o que eu disse. Nos congressos a gente tem discutido muito, a gente vê que a tendência é ser bissexual ou pansexual, né? As pessoas querem estar bem com outras pessoas felizes, tá? Não importa se ela é homo, hétero, pan, bi, assexual, porque tem gente que não vai querer, tudo bem, tá livres para escolher, né? Livres para escolher, exatamente, né? Sem rótulos sociais. Sem rótulos sociais. A diversidade, o que a gente tem visto, é que, pelo contrário, traz mais força às pessoas, porque você tem contato com um lado que às vezes você tem medo, né? Então, por exemplo, a mulher, para ela ser bem resolvida, ela tem que conhecer, ela já é feminina, mas a sua alma é um pouquinho, ela tem uma parte masculina dentro dela, que é a assertividade. E a mulher de hoje, ela vai, ela trabalha, ela sai, ela tá conhecendo muito o lado masculino dela. Masculino, é verdade. Se ela souber aproximar esses polos do feminino com assertividade, ela vai ser feliz na vida, né? Assim como o homem que ele é masculino e respeita o seu lado feminino sem medo dele, ele vai ser mais intuitivo, ele vai ser mais, como é que eu vou te dizer assim, mais sensível,
tá? Mas muitas mulheres e muitos homens têm medo desse contraponto masculino e feminino, e aí surge o preconceito, porque, nossa, que horror, será? Não, e aí é que a gente tem, infelizmente, esses pontos de discórdia dentro, que entram questões morais, religiosas, mas que dentro da enfermagem a gente vai ter que falar de outra forma, né? Que tal a gente conversar, então, agora, da questão da enfermagem? O que você acha? Sim, eu acho ótimo. Vamos lá? Falar um pouco de como que a enfermagem tem que estar atento para poder lidar com essas questões da identidade de gênero, da orientação sexual, primando aí pelo respeito das escolhas, né? Sem julgamentos. Vamos lá. Então, eu estava dizendo aqui que essa questão é uma questão de conhecimento, e nós somos profissionais da enfermagem, nós estudamos, né? Eu mesma sou autora, junto com a Olga Fará, lá do Einstein, do livro Psicologia Aplicada à Enfermagem, e a gente aborda essa questão do conhecimento, né? Não se admite mais ignorância sobre o que é evidência científica ou não. E a evidência é que nós temos isso que foi discutido aqui, sexo biológico, gênero e identidade, né? Então, essa não é mais uma questão que a gente nem deveria discutir. Em segundo lugar, eu gostaria de lembrar que quando você aí que está me ouvindo fez o juramento da enfermagem, você jurou lá respeitar e defender a integridade física e mental do ser humano, né? Então, vamos lá, eu vou lembrar, eu até pus uma colinha aqui, olha só, eu tirei alguns pedaços. Juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade. Então, você escolheu isso. Quando você faz o juramento, que você põe lá a mão para frente, né? Você está solicitando que a sociedade te dê te outorgue, né? Te dê esse poder, vamos dizer assim, entre aspas, de cuidar, e esse dever e esse direito de cuidar dela, né? Então, juro dedicar a minha vida profissional a serviço da humanidade, tá bom? É isso que a gente está escolhendo. Respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana. Pronto, eu acho que isso já vem dizer tudo. Você jurou lá, tá? Você falou, a sociedade, deixa eu fazer isso para vocês, né? Guardar os segredos que me forem confiados. Então, a gente não pode sair de lá, olha, tem alguém assim, assim, assado. Isso é um segredo. Quando eu contei aquele caso eu pus um nome aqui, Darcy não é esse, lógico que a gente não pode citar nomes, não é verdade? É uma questão de ética, mas daquela moça que chegou e ia ser um rapaz lá na minha enfermaria, eu fui lá quietinha, em sigilo profissional. Isso é um segredo que te é confiado. Então você tem que ser uma pessoa confiável, né? Respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte. Então, se eu respeito o ser humano, eu respeito o que ele é. Eu não posso colocar o meu juízo de valor em cima daquilo. Tá? O que vale é o outro. E na nossa sociedade, é a sociedade da selfie, né? Eu olho só para mim, né? Linda, gostosa, maravilhosa, necessária, indispensável. Não é bem assim, tá? Quando você escolheu a enfermagem, né? Que você escolheu cuidar da humanidade, dedicar sua vida a serviço da humanidade, você está a serviço dela, tá? Sem o teu juízo de valor no momento em que você está exercendo esta profissão. Lá fora, você pode pensar o que você quiser, não seria legal, porque você abraçou isso para sua vida, porque hoje em dia, enfermagem tem emprego, Érica. Então, muita gente que, não sei, se fez o juramento com o dedinho cruzado lá atrás, né? A gente tem que pensar, fazer essa reflexão diária, né? Ler esse juramento sempre. O que você está fazendo lá? Porque se você abraçou cuidar do ser humano, você tem que gostar dele. E se você gosta dele, você tem que respeitá-lo da concepção até depois da morte. Depois da morte. Somos a única profissão que cuida do indivíduo desde a concepção até depois da morte. Os outros profissionais, depois que acabou, tchau, foi embora, morreu, a enfermagem vai lá e com todo respeito cuida da pessoa, né? Então é aí que tá. Não praticar, eu tirei um pedacinho, mas o final é não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Você jurou isso? Meu, se você jurou, não dá para dar para trás,
tá? Você jurou que, como profissional de enfermagem, que você não vai colocar em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. E quando eu viro e falo mal do meu colega porque ele é de outro, porque ele tem outra orientação sexual, por exemplo, ou se eu brinco com um paciente por conta disso, né? Eu estou infringindo o meu mandamento principal, o meu juramento principal, que é não manter, colocar em risco a integridade psíquica desse indivíduo, porque como eu disse, eu sou transexual e vem alguém e fala, não, vou chamar, que nome social que nada, vou chamar pelo nome que está aqui mesmo. Gente, isso é uma agressão de uma natureza, de uma magnitude para essa pessoa, que você não tem ideia como é que é isso, né? Bom, além disso, eu queria contar uma historinha aqui. Vamos para a historinha? Vamos. Vamos para a historinha. Eu trabalhei em pronto-socorro há alguns anos, né? E eu entrei no plantão e eu sempre passava, dava uma passadinha antes para ver o que estava acontecendo, né? Já com aquele olho clínico, aquele tá com sono, não sei o quê, papapá. E eu entro na retaguarda lá do pronto-socorro e vejo uma pessoa que era transexual, tá? Um transexual feminino, então um homem que se enxerga como mulher, né? Que tem a psique feminina, mas é homem. E o pessoal do plantão anterior se matando de rir porque tinha feito xuxinhas na cabeça dessa pessoa. E eu entrei, assim, e junto comigo entrou o companheiro desse paciente. Foi uma situação bastante desagradável, né? Ele ficou bastante chateado, triste, porque o outro estava em coma, era uma pessoa que tinha sofrido um traumatismo craniano. Bom, e aí, é lógico, eu pedi desculpas, imediatamente levei a pessoa para fora, e aí fui conversar com a minha equipe, né? E falei assim, eu gostaria que vocês falassem sobre essa situação, o que vocês acharam, né? E aí foi o momento de ter essa discussão, de conversar sobre isso, que na hora que você entra no seu exercício profissional, você tem que seguir o seu juramento, você tem que seguir o seu código de ética. E se tem uma coisa que está muito clara no nosso código de ética, é que você não pode discriminar ninguém por raça, credo, nada. Você tem que ter, assim, tá livre, o seu coração tem que estar livre disso. Agora, eu quero fazer uma ressalva. Já aconteceu uma vez de eu ter uma pessoa na minha equipe que era de origem judaica e chegou um paciente para ser atendido por ela, também estava em coma, tinha sofrido um acidente e tinha suásticas, tinha, assim, visivelmente algumas tatuagens que mostravam que ele tinha uma tendência neonazista. E essa minha pessoa da minha equipe, chegou essa minha colaboradora e falou, enfermeira, eu não vou conseguir cuidar dessa pessoa. Meus avós morreram em campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Fica muito difícil para mim cuidar de alguém que tem uma visão nazistoide, né? Nazista, é muito difícil, né? Neonazista. Aí, o que você, como enfermeira, então, tem que fazer nesse momento? Porque também existe a questão da pessoa que está cuidando ali. Então, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se alguém pode trocar com você, vamos lá. Agora, se não houver essa possibilidade, aí conversei com ela a questão da enfermagem em si. Ela falou, eu vou cuidar, mas eu vou ser uma pessoa que vai cuidar tecnicamente daquela pessoa, né? Eu falei, eu te ajudo. Eu acho que é isso que o enfermeiro tem que estar ao lado ali, né? Falar, vamos junto. Mas, ainda bem, eu tive como fazer essa troca, né? Agora, não pode ser para todo mundo, porque ali é uma questão muito arraigada, muito importante para aquela moça, e você também tem que ponderar situações, né? Mas a questão da sexualidade em si, sabe, muitas vezes quando você tem uma pessoa que rechaça, que acha ruim, etc., ela está com medo daquilo que a gente fez, que é o contraponto do masculino e feminino dela mesma, ou até de um desejo reprimido, né? Eu acho muito engraçado, eu acho que os homens são muito... É difícil para eles a enfermagem, né? Difícil.
Então, existe, assim, um preconceito que está arraigado na sociedade. Enfermeiro, ou é IAG, que nos fala mais gay, né? Ou é IAG ou é macho, não tem meio termo. A gente ouve muito isso, né? Olha, eu vou dizer para vocês que eu gosto muito da juventude. A juventude já está levando isso na boa. Mas, gente, tanto faz se ele é isso, aquilo, o que ele faz dentro de quatro paredes, não me interessa. Se ele é um bom profissional, se ele é uma boa pessoa, é isso que me interessa. E também a ele. Exato. Né? Acho que é Ô, por aí. Ana, essa Oi. história que você contou, aí que você até mencionou a dificuldade da moça de estar lidando com aquela história, eu acho que ter tentado amenizar a situação para ela passa por a gente também entender a dimensão humana do profissional de enfermagem, né, que também vai ter dentro do possível, né, que a gente pode, alguns limites emocionais, mas o profissionalismo acima de tudo, como ela se colocou, que se precisasse ela cuidaria, só que seria tecnicamente. Como que o profissional de enfermagem também pode lidar com preconceito? Né, porque, assim como em outras profissões, na enfermagem a gente também tem profissionais cisgênero, transgênero, que tem a sua identidade de gênero, sua orientação sexual. Como lidar com isso profissionalmente frente aí, de repente, à discriminação? Nossa, adorei você falar sobre isso, tá? Primeiro eu quero falar assim, existe, como eu disse, não são muitos homens, né, na enfermagem, hoje em dia está aumentando porque tem emprego, como eu disse, então nem sempre a pessoa escolheu a enfermagem porque ela tem um ideal de cuidar do outro, mas alguns se apaixonam e se transformam em excelentes profissionais, porque é o que eu sempre digo, o que faz de você um bom profissional? Você ser bom tecnicamente, você ter toda a parte né, de ciência, tá? Não, primeiro você ser uma boa pessoa, é aquilo que eu falei, se você é uma boa pessoa, você vai dar certo em qualquer lugar, mas principalmente na enfermagem, onde você escolheu lidar com o ser humano, né? Existe uma dificuldade muito grande desse homem, que já é minoria aí, responder a mulher no comando. E na enfermagem nós temos a mulher no comando. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas eu quero dizer aqui que eu fico extremamente triste quando eu vejo, por exemplo, nós tivemos um colega nosso, um enfermeiro, que saiu como rainha da bateria de uma escola de samba de São Paulo, uma das principais, né? Foi um orgulho isso pra gente, né? Uma pessoa, não é fácil ser escolhido para esse job, né? Para essa representação. Né? Exatamente. E ser um enfermeiro. O que tem a ver, enfermeiro? Que isso aqui, blá, blá. Então, assim, eu fiquei muito triste com alguns comentários que eu vi, porque para mim foi um grande orgulho ver que aquele colega que, além de sair do universo da enfermagem, aquela coisa que enfermeiros não têm amigos, porque na folga a gente quer dormir que a gente está cansado. Nossa, que bom, ele faz uma coisa foda, ele faz uma coisa bacana, ele fica bonito quando ele se transforma ali, faz a transformação, né? Como drag queen, isso é bárbaro, é muito bonito. E muitas pessoas criticaram. Então eu vejo isso um preconceito que não cabe dentro da enfermagem, não cabe dentro da nossa ética, né? Nós temos que ser os primeiros a passar por cima disso, né, a enxergar que gostoso. Eu não sei até, eu vou te falar como psicóloga, às vezes tem um pouco de inveja nessa questão, viu? Uma projeção de inveja. Porque chega no carnaval, muito homem hétero cis se veste de mulher. E acha lindo, e bebe, etc. Por quê? Porque o feminino dele está lá dentro e ele não consegue aceitar isso. Né? Então, essa é uma questão para fazer uma terapia, tá? Isso é muito bom para resolver. Então quer dizer que eu vou ser isso, aquilo? Não, para você resolver esse feminino dentro de você e entender, tá? Ou aquele masculino, da colega também que pode falar, fulano é sapatão, é um termo extremamente pejorativo, né? É dizer assim, ela é uma excelente profissional, é minha colega, e o que ele ou ela fazem, ou transgênero, que é uma pessoa muito difícil para ela a vida, né, que vive num corpo que não é dela, isso é muito estranho, é a mesma coisa que está incorporado aí, sei lá, é muito difícil. Então, o que nós enfermeiros temos que fazer? Pelo amor de Deus, se você pensa assim, você está na profissão errada, procura outra, porque se você discrimina o próprio colega
por uma questão de identidade de gênero, o que você está fazendo numa profissão que tem como elemento principal o cuidar do outro, a compreensão do outro e, mais do que tudo, o acolhimento, né? Então, acho que você não entendeu nada a respeito do que você fez lá no juramento que a gente falou agora há pouco, né? Então, isso é pura discriminação, puro preconceito. Eu acho até que a gente poderia discutir aquela questão da doação de sangue. O que você acha? Eu não sei. Sim, Você tem está bem alguma dentro questão em dessa relação a questão isso? do preconceito. Não, vamos falar sobre isso, porque é um assunto Ah, super tá. atual, que antes os homossexuais eram proibidos de doar sangue, e a partir aí de uma necessidade, né, foi revisto tudo isso, e agora foi revogado e todo mundo pode doar sangue, ainda bem. E quais são os impactos disso social, de não poder, e agora poder, ainda bem que reviram tudo isso? Qual é o impacto que isso traz para a sociedade? Então, vamos Dessas lá. posturas preconceituosas. Olha, primeiro eu quero dizer duas coisas. Homofobia e transfobia, isso é crime, né? Muita gente sofre bullying. Quem aqui acha legal sofrer bullying? É crime. Homofobia e transfobia é crime. Para mim, segunda questão, isso é pura discriminação e preconceito, porque eu posso simplesmente não falar nada, ir lá e doar sangue e eu ter outras patologias que não HIV, porque o grande medo dessa população é HIV, né? Tem AIDS, tem não sei o quê, papapá. Eu vou dizer para vocês que o risco muito maior há um tempo atrás era hepatite. Inclusive para nós, Verdade. profissionais da família, da família, é uma família a nossa profissão. Mas os profissionais da saúde, que bom, eu fiz pensei aqui na enfermagem, pensei em família. Então, temos que ser uma família, cuidar uns dos outros, né? Então, isso não tem sentido clínico. Eu discriminar uma pessoa para doar sangue se ela for homossexual. Não tem sentido clínico, né? Porque é o que eu disse. Não, o problema do sangue, o sangue vai ser testado, todo banco de sangue tem uma série de protocolos para seguir, e quem trabalha nessa área sabe, né? Seja você hétero, homo, bissexual, pansexual, todos podem ter uma série de elementos do sangue que não são interessantes. Isso vai ser detectado nos exames, ninguém vai receber um sangue que não foi testado, né? Seja qual for a sua orientação sexual. Isso aí independe. Tá? Então, isso é puro preconceito. Né? Eu diria assim, os aspectos negativos dessa proibição que tinha, né, anteriormente, horrível, porque caiu demais o número de pessoas que doavam sangue, porque a população LGBT, ela sempre foi mais sensível aos apelos da saúde, da minoria. Interessante isso, né? Sempre doaram, sempre estiveram lá, né? Sempre ajudaram, e as minorias são a grande massa de pessoas que vão lá doar sangue. Interessante isso, né? Então, caiu drasticamente quando veio essa história aí, né? Uma queda drástica de doadores, né? Esse tipo de restrição, uma segunda coisa, gera muito mais preconceito. Um preconceito que é o que eu disse, que clinicamente não tem sentido, né? Porque o sangue, seja lá de quem for, vai ser testado, tá? E vai ser verificado se a pessoa tem ou não um problema, independentemente De da orientação orientação sexual, sexual sangue é que ela sangue. tem. Isso, né? Mas é o que eu digo, eu gosto dos jovens de hoje. Os jovens de hoje, eles estão melhor preparados para aceitar o outro, para aceitar todas as tribos, né? Eles são mais interessantes, eles se comunicam melhor do que a minha geração, inclusive. Né? Eles se comunicam Eles são muito melhor. abertos à diversidade, né? Isso mostra o É quanto que a verdade. nossa sociedade vai evoluir. Porque Então, nós da enfermagem, proibições como principalmente. essa mostram essa limitação de consciência do ser humano, né? Então, exatamente. Eu vejo assim, que a gente
tem que estar ligado hoje no mundo, né? Nós estamos ligados no mundo. E o mundo mostra, a história humana vem mostrando que a diversidade, e aí eu vou incluir não só a diversidade sexual, mas a diversidade de raça, de cor, de credo, ela traz mais benesses, melhores coisas do que a não diversidade, né? Então você vê, hoje em dia, nós temos num filme, vamos dizer assim, você tem que ter uma pessoa ruiva, não sei se você sabe que existe um movimento mundial para incluir o ruivo, porque eu não sabia, isso eu li Também não um paper sabia. recentemente, que o ruivo é muito discriminado. Cabelo de fogo, não presta, né? Então, presta atenção, comecem a prestar atenção aí nos comerciais, vocês vão ver sempre um ruivo, ou nos filmes. Então tem que ter hoje o ruivo, o asiático, o negro, o branco, né? Muito interessante. Eu gosto de falar, por exemplo, daquela série da Jornada nas Estrelas, porque Sim. nos anos 60 tinha, além desses, você ainda tinha um russo lá dentro de uma aeronave que era mais ou menos americana, assim, e ainda tinha, que era o Sr. Chekhov, né? É legal olhar isso aí. E tinha também um alienígena, que era o Sr. Spock. Ou seja, o recado daquela série já era assim, gente, o futuro vai ser esse. A diversidade em que as pessoas têm culturas diversas e têm ideias diferentes são muito mais legais do que você se trancar em guetos, né, que não se misturam, e a gente não vai ter a noção de humanidade nunca na vida. E se tem uma coisa que é importante na enfermagem, é você ser humano, se humanizar. E faz parte do humanizar acolher a todos. Eu, como enfermeira, eu sempre tive isso para mim quase como um alerta constante no meu dia a dia em relação à minha equipe, né? Que eu promovia muito a inclusão da minha equipe toda e tive assim equipes fantásticas, fantásticas. Uma vez uma gerente me chamou e aí eu vou falar, isso cabe, a gente transporta para a questão da sexualidade. Falou assim, olha, eu tenho aqui uma pessoa do centro cirúrgico que ela terminou a faculdade de enfermagem, mas como ela é técnica, ninguém está querendo aceitá-la nas suas unidades. Isso há muitos anos atrás, né? Foi o quê? Como assim? Não, eu quero a fulana, ela é ótima, manda ela para cá, não tem problema não. E assim, e aí ela veio, né, com muito receio para assumir essa nova função como enfermeira na minha equipe, porque a gente tinha a fama, e era tudo fama só da gente ser, yes, a gente é tudo de bom, vamos lá, porque a gente trabalhava em equipe, né, todo mundo junto, era muito bom. E aí ela falou, eu cheguei, eu vou começar aqui, ela estava morrendo de medo. Eu falei, olha, o DP está chamando você lá, séria, né? É para você ir até o departamento pessoal que você tem que assinar um papel. Sim, senhora, sim, senhora. E aí, nós tínhamos nesse hospital aquele sistema de anúncio, né? Aí eu liguei para a telefonista e falei, olha, você pode fazer um anúncio para mim? Ela falou, qual? Eu falei, anuncia para mim. Enfermeira fulana de tal, que era ela, né? Favor dirigir-se ao pronto-socorro. Mas você fala umas 3 vezes e fala o nome dela bem, assim... Bem falado. Uma dicção bem boa, bem falada. Enfermeira fulana de tal dirigir-se ao pronto-socorro. Ela chegou suando. O que foi que aconteceu? Eu falei, nada. O que aconteceu é que o hospital inteiro ouviu que você é enfermeira e que vai ser respeitada como tal. E que você também não vai esquecer da sua experiência como técnica de enfermagem, que é tão importante, que foi o que sustentou você até agora, sua família, das coisas todas que você passou. Então, seja uma excelente enfermeira e seja bem-vinda. E é isso que a gente faz. Nesse momento, eu não estou sendo gerente, eu estou fazendo enfermagem. E é isso que a gente tem que fazer com a pessoa, seja ela como for. Eu recebi para cuidar uma vez um político que eu não gostava muito dele. Não mesmo. Era muito difícil para mim ter que cuidar daquele indivíduo, né? Além de tudo, eu descobri que ele tinha uma identidade de gênero
quer dizer, ele tinha uma identidade de gênero diferente do que a gente pensava. Você vê, isso não tem nada a ver, isso é uma coisa até, é um fato que eu estou contando o santo, só o milagre, e então ele recebia o companheiro dele, ninguém ficou sabendo disso no hospital, não sei, pelo menos por mim, nunca. E sempre respeitado, sempre bem-vindo, sempre, né? Era super importante, ele melhorava os sinais vitais quando o companheiro vinha, beleza, é isso aí, né? E apesar de ser aquele político que eu falo, nossa, eu vou pegar uma 40/12 fazer intramuscular. Não, nunca. Ele era meu cliente, meu paciente, e todo o respeito ali tem que ser dado àquela pessoa, com toda a seriedade, né, acolhendo, né, às vezes eu saía e falava, ai meu Deus, eu cuidei de fulano, mas pronto, lá fora eu posso até pensar algumas coisas, ali dentro eu estou no meu exercício profissional, e no meu exercício profissional eu vou respeitar o meu paciente, a equipe multidisciplinar e a minha equipe, e o meu colega, tá? É por aí, eu acho que é isso que eu tinha para passar mais assim para vocês. Estou aqui aberta agora. O nosso tempo está quase terminando. Eu não vi, não houveram perguntas, mas o pessoal se manifestando, elogiando a sua explicação, se manifestando que realmente é um absurdo a gente ainda ter essa questão do preconceito, né? Foram mais manifestações de apoio às falas do que dúvidas, né? Ah, que bom, que eu estou só revisitando aqui para ver se realmente eu não perdi nada. Enquanto você dá uma olhadinha aí, eu quero dizer que é isso, gente, porque nós escolhemos uma profissão que a gente escolheu cuidar. E eu não cuido só do paciente, eu cuido do meu colega, eu cuido, como eu disse, da equipe interdisciplinar, né? A gente cuida da gente. E eu vou dizer para vocês, olha, o que interessa é você ter uma bela equipe unida. Dizer que a enfermagem é desunida é bobagem, porque eu já tive experiências de todo mundo trabalhar junto e foi muito melhor, eu digo para vocês. Sim. Porque o serviço corria que era uma maravilha. E assim, existe uma comunidade LGBTQI+, vamos colocar todos agora, bem extensa dentro da enfermagem, mas isso não faz diferença nenhuma, porque o que me interessa é o que essa pessoa é como ser humano, se ela trata bem o paciente e o colega. Para mim é isso que vale, e digo que seria o melhor, o que cabe mais dentro do que a gente jurou fazer, né? Eu trouxe só o juramento, eu não vou nem discutir o código de ética, nem precisa, porque tá lá. Tem até uma questão aqui, o Cauã perguntando sobre a formação para cuidar do público LGBT. Eu acho que a formação é para cuidar do ser humano, né? Eu não sei como que a Ana vê esse ponto. Ser humano é ser humano. Olha, isso, Érica, você colocou. É exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Como é o nome dele? É o... Cauã. Quem que perguntou? Cauê? Cauã. Oi, Cauê. Então, Cauê, a gente, ao fazer o juramento, a gente jurou, né, cuidar do ser humano, né, dedicar a minha vida profissional a serviço da humanidade. Então, não existe um cuidado especial, né? Existe um cuidado ao ser humano. Tá? Não existe, porque isso, até essa tua pergunta, me dá até a entender que talvez a gente pense que o outro tem uma patologia. Não tem. A pessoa que está ali é o que ela prefere em termos sexuais e ponto final, né? Ah, mas tem fulano que é afeminado, tem fulano que é macho. Isso não interfere no que essa pessoa é como essência. Eu vou citar uma teorista de enfermagem, ela chama Jean Watson. Ela diz assim, que o cuidado de enfermagem é como você fazer um carinho, prestar um cuidado de carinho para a humanidade. E quando você cuida desta forma, você está tocando o centro de cura da pessoa, que é a alma dela, e você traz paz e harmonia para ela e para você também. Nossa, eu acho isso uma definição de enfermagem fantástica, porque o que eu busco quando eu cuido do outro? Prestar a ele conforto. Eu devo dar conforto à pessoa, independentemente de raça, credo, cor, orientação sexual, tá? É por aí. É prestar o conforto.
né? Acho que a gente pode testar, talvez até por isso. Isso, a gente tem 20 segundos, o Instagram acabou de avisar, então eu quero agradecer muito a Ana por estar aqui hoje com a gente, discutindo esse assunto, trazendo tanta informação, né, tocando a gente aí com as suas palavras, quero agradecer de verdade, e o Corém está aí para apoiar essa causa junto com todos vocês.